De 2003 a 2007 passava um programa na TV Bandeirantes chamado Boa Noite Brasil. Quem apresentava esse programa era o apresentador barra jornalista, barra cantor também, Gilberto Barros, conhecido como Leão. Ele mesmo que nos deu a honra de conhecer o épico Cassinão! Cassinão! Cassino! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço! Em contraponto a isso, lá na primeira semana de junho de 2003, no seu programa, era exibida uma matéria tendenciosa e sensacionalista a respeito das tão amadas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Toda criança na época que colecionava essas cartinhas tem um ódio gigantesco do fundo do coração pelo Gilberto Barros. Bom, nessa matéria muitas mães e pais de crianças destruíram as suas cartinhas, né, as cartinhas dos seus filhos, jogaram fora ou até mesmo atearam fogo. Esse programa foi tão polêmico e tanta gente acreditou, né, que as cartas do Yu-Gi-Oh! Tinha mesmo a ver com o capiroto, com coisa ruim, com mochila de criança, que até mesmo o Ministério Público entrou com uma ação para tirar o desenho do ar, que na época passava na saudosa TV Globinho, né, tirado ali do ar também, infelizmente, pela Fátima Bernardes. Olha, na moral, eu não sei de quem eu tenho mais ódio, se é do Gilberto Barros, que fez a minha mãe queimar minhas cartinhas do Yu-Gi-Oh!, ou se é da Fátima Bernardes por ter tirado a TV Globinho e colocado aquele programa chato de militância dela. Bom, eu infelizmente não consegui achar um vídeo desse fatídico dia, né, do dia do Gilberto Barros falando das cartinhas do Yu-Gi-Oh! Então quem tiver, né, vai que alguém gravou, não sei, pelo amor de Deus me manda, porque vale um vídeo só falando desse episódio. No mais, a gente vai ter que se contentar com algumas imagens só que tem na internet, como essa daqui, por exemplo. Enfim, e o porquê eu estou falando disso? Naquela época, gente, era 2003, as pessoas mal tinham internet, né? A informação não circulava de forma tão rápida como é hoje em dia. Tanto que o próprio Gilberto Barros, numa entrevista mais recente, ele disse que pegou esse assunto de uma imprensa japonesa, né? E a ideia era, de fato, polemizar mesmo, gerar aquele ódio, né, e essa parada das mães, ó, tá vendo que seus filhos estão vendo essas coisas erradas aí, ó, é coisa do demônio, não sei o quê. E aí isso geraria audiência, né? A gente sabe que a briga pela audiência naquela época era uma coisa de louco na televisão. E te confesso, a carta do capeta que vendiam lá foi uma venda, entre aspas, da imprensa japonesa. E eu peguei rapidamente, porque ali havia aquela concorrência de pegar assuntos, esse negócio todo. Bom, e ele mesmo nessa entrevista diz, né, hoje, que ele não tem nada contra o jogo, né? Ele mal sabia das coisas, mandaram a pauta pra ele, ele vai lá e aí atua, né? Faz aquela dramatização para poder chocar mesmo as pessoas. Mas eu não tenho nada contra de verdade essas cartas, é um jogo de fato. Bom, mas como eu disse, era 2003, né? Pessoas ignorantes, pouco conhecimento das coisas, internet quase ninguém tinha. Você até aceita que as pessoas, de modo em geral, acreditem que o capeta tinha a ver com algumas cartinhas de papelão. Mas, meus amigos, quando nós pensamos que algo desse tipo não poderia acontecer nos dias atuais por causa da inclusão digital, né? Todo mundo hoje tem acesso à internet, acesso à informação. Eis que nós somos surpreendidos novamente, dessa vez pela TV Record, né? Ela nos traz essa pérola, uma matéria falando sobre o anime Death Note. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Essa matéria foi tão tendenciosa e sensacionalista quanto a de meados de 2003, lá do Gilberto Barros, no programa Boa Noite Brasil. Bom, vamos lá, eu confesso pra vocês que eu não acompanhei o anime Death Note, mas eu sei do que se trata e sei do sucesso que esse anime faz. Na verdade, começou com um mangá lançado, né, em 2003, depois virou o anime em 2006. Bom, no anime, basicamente, um estudante do nada, ele encontra um caderno chamado de Death Note, e nesse caderno tinha algumas instruções de como ele deveria ser usado. Bom, basicamente, resumindo aqui, todo e qualquer nome que ele escrevesse nesse caderno e a forma de como ele escreveria que a pessoa morreria, a pessoa de fato na vida real acabaria morrendo. Então, por exemplo, ele colocaria lá, tal fulano tal, nome completo da pessoa, vai morrer de infarto, tal hora, tal dia, e aí isso realmente acabava acontecendo. Bom, e aí o personagem principal do anime começa a utilizar este caderno, né, o Death Note, para fazer justiça, né, e ele começa a matar criminosos, enfim. Depois o poder vai subindo muito a cabeça dele e ele começa a deturpar as coisas. Bom, parece que a Record, ela tá no mínimo uns 10, 15, talvez quase 20 anos atrasada, né? A matéria em si
começa com aquele velho sensacionalismo, né, dizendo para os seus pais tomarem cuidado, né, pais, tomem cuidado aí para não exporem seus filhos, crianças, adolescentes a conteúdos violentos, seja em séries ou em desenhos animados. Agora um alerta importante para você que é pai de criança ou de adolescente. Os perigos da exposição a conteúdos violentos. Bom, isso pra mim é a mesma coisa que você dizer para um pai: olha, pai, não deixe o seu filho tomar desinfetante, porque ele pode morrer. É sério. É óbvio que os pais têm sim que controlar o que os filhos acessam, né? E é por isso que nas produções tem classificação indicativa. Ô, Marcelo, mas eles estavam falando de um modo geral, né? Para os pais tomarem cuidado. Eu até pensaria isso se eles não tivessem pegado como um bode expiatório o anime Death Note. Chroma Key, um mangá gigante ali atrás do Death Note, é só um pequeno detalhe, né? Pra dizer quem que eles queriam atacar. O engraçado é que eles mesmos, a princípio, falam que o anime tem classificação indicativa de 16 a 18 anos. São 37 episódios do anime Death Note, com indicações etárias que variam entre 16 e 18 anos. Então só por aí já poderia ter acabado a matéria, poderia subir as letrinhas de crédito ali e acabou a matéria. Mas eles falam que esses conteúdos, né, se tornaram comuns entre as crianças e os adolescentes. Como eu disse, isso não faz nenhum sentido, né? Como que eles vão atacar um anime por ser violento, né, e por crianças assistirem? Se for assim, você tem que atacar qualquer obra de ficção que existe, que tenha um conteúdo relacionado mais a adulto. O próprio Round 6, por exemplo, né, muitas crianças assistiram a série, a gente sabe que não é nem pouco indicado para criança essa série, então quem tem que tomar cuidado com isso são os pais. Se a criança tem um celular livre, com acesso à internet, sem supervisão nenhuma de um adulto, do pai ou da mãe, a coisa mais tranquila que ele pode assistir é o anime Death Note, acredite em mim. Ele pode estar assistindo coisas muito piores na internet, como o Felipe Neto, por exemplo. É verdade. Bom, depois desse show de horrores, eles começam a atacar o caderno, acredite se quiser, o caderno, né? Sim, o caderno. Você pode comprar, né? O caderno ali, Death Note. Como se você fosse escrever o nome de alguém ali e realmente a pessoa ia morrer. Que viagem é essa? Bom, na minha época de escola, a gente comprava caderno bem pior que esse do Death Note, que é esse daqui, ó, até tenho aqui. Que é esse caderno aqui, por exemplo. Olha isso, que coisa horrível, velho. Olha, tinha uns desenhos que eu fazia aqui também. Mas olha isso, você mandava encapar o caderno, velho. Isso sim deveria ser proibido pra criança, velho. Olha isso aqui. Esse aqui de capa dura, então. Olha que coisa horrível, coisa ridícula. Eu até colava uma figurinha aqui pra deixar o negócio mais bonitinho. Vai pra lá. Eles chegam ao cúmulo de dizer que o caderno do Death Note é vendido sem restrição nenhuma. Deus do céu, o caderno do Death Note é o que agora? É um pacote de droga? E o que mais me preocupa é que não há nenhum tipo de restrição ao consumo desse tipo de produto. Bom, depois eles colocam lá uma família perfeita, tem umas meninas lá que elas pedem permissão aos pais, né, para assistirem as coisas. Os pais controlam o que as filhas veem. E que bom, deveria ser assim mesmo, com todos os pais. Mas até agora eu não entendi o que isso tem a ver com o Death Note. Olha, a Record perdeu a oportunidade de, no lugar do Death Note, atacar o Round 6, por exemplo, que tá muito mais hypado. Ia dar muito mais audiência. Bom, quem que é o responsável pelas pautas da Record, hein? Acho que deveriam demitir esse estagiário. Sim. Bom, aí eles metem uma fic lá, né, fonte é vozes da minha cabeça, dizendo que uma mãe comprou o caderno pra filha dela e não sabia do que se tratava esse caderno, e depois quando ela foi olhar, tinha vários nomes escritos no caderno, inclusive da própria mãe. Meu irmão, se o seu filho coloca o seu nome num caderno do Death Note querendo que você morra, o problema não é o anime, o problema é o filho mimado que você está criando. Bom, a partir daí a matéria foi só ladeira abaixo, né? Desde projeto político querendo controlar o que você pode ver, né? Como sempre o Estado querendo comandar tudo. A gente levou essa demanda ao Ministério Público Federal, levamos ao PROCON Também. Até a irresponsabilidade de relacionar uma menina de 15 anos com a produção, só pelo fato dela ser fã. Na Rússia, a justiça proibiu alguns sites de exibirem o anime, depois do suicídio de uma menina de 15 anos que era fã da produção. Eles também pegaram um caso da Bélgica, que alguns doentes mataram um homem e espalharam bilhetes em referência ao anime. 4 pessoas mataram um homem e espalharam as partes do corpo junto com bilhetes que diziam: "Eu sou Kira". E para finalizar,
com a cereja do bolo, um psicoterapeuta dizendo que esse conteúdo não é indicado nem para adultos, que é um lixo tóxico. Olha, você tem todo o direito de achar que o anime é um lixo tóxico. Essa é a sua opinião. Assim como tem todo o direito de achar que as novelas da Record também são um lixo tóxico. Agora, isso não me dá o direito de eu tentar impedir você de assisti-la. Esse caminho do Estado tomar conta do que você pode consumir ou não é um caminho muito perigoso. E a Record, com esse tipo de matéria sensacionalista, só dá mais força para políticos aspirantes a ditadores a querer controlar o que você pode ou não assistir. A real é que essa geração tá muito mimizenta, bicho. Olha, eu cresci assistindo Dragon Ball, nem por isso eu pulei de um prédio tentando voar. Eu cresci jogando GTA e nem por isso eu virei um ladrão de carro. Veja bem, eu acho que sim, os pais devem sim controlar o que os filhos assistem, mas querer colocar culpa em um anime de quase 20 anos de idade é no mínimo hilário. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo, tchau.